E o Carlinhos, que teve ali a sua prisão decretada recentemente pela Justiça. Ele ficou muito famoso por interpretar o personagem mendigo no programa Pânico na TV há muitos anos atrás. E aí ele tem saído nos telejornais justamente por ter sido decretada a prisão dele por uma dívida de pensão alimentícia. Pensão alimentícia que é um tema muito relevante na área do direito de família, é justamente sobre ele que eu quero falar nesse nosso vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, e para começar a abordar aqui o nosso tema de hoje, eu quero fazer uma espécie de apanhado geral sobre a pensão alimentícia, que é aquela obrigação que tanto o genitor como a genitora têm de manter a contribuição financeira para o sustento de um filho, né? Então é muito importante a gente destacar que essa obrigação ela é tanto do pai como da mãe, embora o que a gente veja na maioria dos casos é a parte que tem mais condições financeiras sendo obrigada pela justiça a contribuir financeiramente com a manutenção dessa criança, porque quando você imagina, você tem que levar alguns aspectos em consideração, que é, primeiro, quem vai ficar com a guarda dessa criança, né? O primeiro fato, e lembrando aqui que ainda que a guarda seja na modalidade compartilhada, que isso não afasta a obrigação de um dos genitores ter que pagar a pensão para manter o sustento ali daquela criança. Isso porque será levado em consideração a capacidade financeira e também ali até mesmo o tempo de convívio que cada genitor vai ter com essa criança. Porque imagine a seguinte situação, que a gente vê se replicando na maioria dos processos que envolve pensão alimentícia, é o fato de que geralmente, isso não é regra, tá, gente? Já atuei em muitos casos de forma contrária, mas geralmente a gente tem a mãe, a genitora, ficando ali com a criança na maioria dos dias, nos dias da semana, finais de semana de forma alternada, e o genitor muitas vezes tem como tempo de convivência alguns finais de semana de forma alternada, vai poder às vezes ali pegar a criança dia de semana. Então, geralmente, o que a gente mais leva em consideração para definir quem efetivamente tem que pagar a pensão, principalmente quando a guarda é compartilhada, é quem vai estar, na maioria do tempo, ali arcando com as despesas inerentes à manutenção de tudo que essa criança precisa. Então, imagine ali a genitora que fica com a criança toda semana vai ter gastos que o genitor não vai ter, porque ele só pega ali aos finais de semana alternados. Lembrando que a guarda compartilhada, ela não significa que o tempo de convivência tanto do pai como da mãe serão iguais, né? Então, é muito natural você ter a guarda compartilhada e o pai vendo ali apenas aos finais de semana de forma alternada. Então, o tempo de convivência que essa criança vai ter com a mãe acaba sendo muito maior. E lembrando que isso aqui não é uma regra. A gente pode ter tudo isso acontecendo com o genitor, com o pai, tendo mais tempo de convívio do que a própria mãe, tá? Depende ali do que as partes acabam acordando, quem mostra ali que muitas vezes tem maiores condições de estar mais tempo com a criança para honrar os compromissos do dia a dia dela. Então, tudo vai depender de cada processo, cada situação das partes envolvidas. E um aspecto muito importante também é a capacidade financeira desse genitor, né? Então, muitas vezes a gente tem ali um genitor que ganha mais do que o outro, né? Então, o pai ou a mãe ali tem um valor a mais de recebimento de salário, tem uma condição financeira melhor. Então, geralmente a gente entende que ele tem que auxiliar financeiramente para manter o padrão de vida desse menor de acordo ali com o próprio padrão dele, né? O padrão da criança tem que acompanhar a realidade financeira dos pais. Então é muito importante a gente também deixar isso claro. E lembrando que é muito relevante aqui para todos nós entendermos é que a decisão judicial que vai dar o direito de quem tem que receber a pensão, apenas a decisão judicial vai ter o poder de obrigar a outra pessoa a realizar esse pagamento. Inclusive, você só poderia
entrar com uma execução de uma pensão não paga após você ter uma decisão judicial arbitrando essa pensão alimentícia. Eu digo isso porque já presenciei situações em que as partes fizeram ali um acordo amigável, extrajudicial, para definir quanto que um pagaria a título de pensão alimentícia. E na hora que esse acordo amigável não foi cumprido, a parte não conseguiu fazer judicialmente que a outra fosse obrigada a realizar esse pagamento. Então, nosso conselho aqui é: sempre busque a regulamentação judicial de uma pensão alimentícia. Se for uma decisão amigável, ótimo, vocês provavelmente não vão brigar e discutir ali judicialmente o valor da pensão. Vocês vão ter ali de comum acordo quanto vai ser o valor dessa pensão e simplesmente a gente chega em um juiz e pede para homologar aquele acordo. A gente sempre dá prioridade, de certa forma, que se for possível que as partes cheguem no consenso de forma amigável, mas que também regulamentem a questão judicialmente. Porque se houver um descumprimento, essa obrigação de fazer com que a outra parte tenha que pagar pensão só vai surgir ali embasado em uma decisão judicial. E essa decisão judicial pode ser uma decisão ali que deferiu alimentos logo no início do processo, que a gente chama de alimentos provisórios, pode ser em relação aos alimentos definitivos, que é o que o juiz determina após ter passado toda a fase de provas de um processo de pedido de pensão alimentícia. Então é muito importante deixar isso claro. E aí, se a parte não vem a pagar esses valores a título de pensão alimentícia, qual é a alternativa que esse menor possui para poder fazer com que a outra parte, quem tem que pagar a pensão, cumpra com essa obrigação? A gente tem os processos de execução. Esse processo de execução ele pode se dar através de duas formas. Ou aquela execução baseada num pedido de prisão, que a gente fundamenta no artigo 528 do Código de Processo Civil, ou então a gente traz ali uma execução com base em juros, multa, penhora da conta bancária, penhora de bens. Se a parte tem lá um carro e uma dívida de pensão, esse carro pode ser leiloado e os valores que foram levantados desse leilão serem revertidos para pagar uma pensão alimentícia que está em aberto. E esse fundamento é através do artigo 523 do nosso Código de Processo Civil. Então é muito importante a gente deixar claro que para se executar uma pensão alimentícia, a gente pode escolher tanto o caminho do artigo 528 como o caminho do artigo 523, bastando ali optar por qual modalidade de execução que você pretende prosseguir. Mas tem um detalhe muito importante quando a gente fala do pedido de execução com base na prisão civil do devedor de alimentos. O artigo 528, que vai prever ali a pena de prisão, ele apenas poderá vir com a cobrança de até 3 meses de pensão alimentícia em atraso. Ah, mas aí a pensão alimentícia atrasou ontem, né? Era para pagar ontem, hoje é dia seguinte, esse pagamento não veio até a data de ontem. Posso entrar com pedido de prisão com um dia de atraso? Pode, não existe um tempo mínimo que você tem que ter ali para poder executar em qualquer uma dessas modalidades, né? E é muito importante você até mesmo se precaver, porque quando a gente chega num valor de dívida muito alto, às vezes, até mesmo para o devedor, essa situação de realizar o pagamento fica difícil. E o processo de execução ele tende a ser um pouco mais difícil, burocrático, gerando até mesmo uma argumentação na defesa do devedor. Então é muito mais fácil você já mostrar para esse devedor que você pretende executar os valores, ainda que o atraso seja de apenas um dia, para até mesmo trazer um caráter de que você vai executar esses valores e que ele realmente tem que manter os pagamentos em dia, porque a gente trata aqui de muitos casos de pensão alimentícia que o devedor simplesmente parece desconhecer o calendário. Ele paga atrasado, paga quando quer,
e acha que isso não vai trazer nenhum tipo de repercussão contra ele. Agora, é muito mais difícil ele pagar esses 3 meses de uma vez só do que pagar um mês. Então é muito importante, até mesmo pro devedor, que ele evite o máximo possível deixar valores em aberto. Ah, mas eu já tenho 6 meses de pensão alimentícia em atraso. Eu não posso entrar com o pedido de prisão? Pode. Você vai entrar com o pedido de prisão com base nos 3 últimos meses que ficaram em aberto e os 3 meses anterior você entra com uma outra execução com base no artigo 523. Então você vai entrar com 2 execuções contra esse devedor. Mas tem uma coisa que é muito relevante que a gente fale aqui, que é o seguinte: quando a gente dá entrada no pedido de execução de até 3 meses que estariam em aberto ali dessa obrigação alimentícia, o juiz, ao receber, ele vai determinar que o devedor realize o pagamento de até aqueles 3 meses que está em aberto e das parcelas que vierem a vencer no curso do processo. Então, muitas vezes, para o devedor, vai chegar numa situação dele ter uma dívida enorme, como é o caso do Carlinhos lá, que fez parte do programa Pânico na TV. A dívida fica enorme e para sair da prisão, meu amigo, aí ele vai ter que pagar essa dívida de forma integral, porque vai acumulando mês a mês. Então, não é vantagem, pelo menos ao meu ver, para o devedor deixar isso ficar acumulando. Percebeu que não consegue pagar o valor da pensão alimentícia? Consulta um advogado o quanto antes. Existe a possibilidade, após o juiz definir o valor de pensão, que você entre, caso essa pensão tenha sido arbitrada, talvez ali pela falta de análise de algum documento, talvez pela perda de um emprego que você tinha, ou então pela redução da sua capacidade financeira, pode ser que o juiz ele acate um pedido de revisão da pensão alimentícia. Muita gente, infelizmente, que é devedor de alimentos, às vezes tem esse seguinte pensamento que eu acho que não vale a pena. Ah, eu sou preso, mas eu não pago a pensão. Cada um tem a forma de pensar. Eu acho que se a lei te dá a oportunidade de dizer para o Poder Judiciário que você não tem condições de pagar com esse valor de pensão e entrar com um processo revisional, eu acho muito mais interessante você fazer isso do que tentar criar ali uma impressão de que você não tem condições sob pena de ser preso, né? Então, é muito importante a gente deixar isso claro. E outra coisa, vamos falar de prescrição. Quando a gente fala da obrigação de pagamento da pensão alimentícia para um menor de idade, a gente tem que lembrar que não corre prescrição entre ascendentes, ali e de descendentes também, quando a gente fala do exercício do poder familiar, do pátrio poder. Então, esse menor, se a pessoa não paga a pensão alimentícia, fica se esquivando, essa dívida, ela pode vir a acumular até esse menor completar 20 anos de idade, não sendo mais menor. Porque o prazo de prescrição de uma dívida de pensão alimentícia vai ser de até 2 anos da incidência dela. Só que quando a gente fala de menor, e aí a gente fala de relação de pai, filho, mãe, filho e filha, você não tem a prescrição ocorrendo até esse menor atingir a maioridade civil. Então, esse prazo de 2 anos para essa dívida começar a prescrever, ali você perdeu o direito de cobrança, vai começar a incidir a partir dos 18 anos. No caso, a pessoa pode entrar com pedido de execução até ela completar os 20, né? Então, é muito importante a gente deixar isso claro e fazer com que a parte ela reconheça ali que deixar essa dívida acumular não me parece ser a alternativa mais sábia. Lembrando que é possível que as partes cheguem num acordo. O valor da dívida da pensão alimentícia está muito alto. Tenta conversar, né, ali com a genitora, com o genitor que tem que receber a pensão em nome do filho, né? Porque a gente sempre fala que a pensão alimentícia não é pago para o ex-marido, ex-esposa. Essa pensão é paga em favor do filho, só que como esse filho, essa filha é menor de idade, ele tem que ser representado por alguém
geralmente ali é o genitor ou a genitora, por isso que esse depósito muitas vezes acontece na conta bancária. Só que tem gente que acredita que esse valor às vezes não é revertido para quem tem que receber a pensão alimentícia. E é por isso que, novamente, a nossa legislação ela oferece uma alternativa jurídica para você resolver esse problema, que é através de uma ação que se chama prestação de contas. Então, como vocês estão percebendo aqui, não existe justificativa, ao meu ver, para que a pessoa ela simplesmente deixe de pagar. Porque a legislação ela dá caminhos, dá alternativas para essa pessoa não deixar chegar numa dívida muito alta e até mesmo ser presa, né? Então, existem diversos caminhos que a parte pode optar para evitar ter uma dívida de pensão alimentícia muito alta. Então, é muito importante a gente deixar isso claro. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações também. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!